realmente os cirurgiões dentistas salvam vidas. E o mais incrível é que poucas pessoas sabem disso, inclusive os próprios cirurgiões dentistas, que dirá os pacientes. Existem duas condições patológicas que podem matar realmente e que os cirurgiões dentistas podem salvar, né? Podem tratar esses problemas e salvar essas vidas. Uma é a doença periodontal, que muita gente fala, sangra minha gengiva, inflamaçãozinha, mas na realidade não, né? Os cirurgiões dentistas que leram até a página 1000, que não pararam na página 1 ou 2, e os médicos sabem muito bem que a doença periodontal aumenta muito o risco de infarto, AVC, Alzheimer, doenças pulmonares, parto prematuro, diabetes, e isso está amplamente descrito em pesquisas imensas e livros amplamente falado, né, que a inflamação dentária, doença periodontal que envolve osso e gengiva, causa redução do tempo de vida e causa também condições patológicas agudas que podem levar à morte. Mas, além disso, além da doença periodontal, o ronco, que é o ronco e a apneia do sono, também abreviam a vida e aumentam muitas comorbidades, aumenta 15 vezes a chance da pessoa ter infarto AVC, também aumenta a chance de Alzheimer, aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de diabetes, síndrome metabólica, obesidade, impotência sexual, e o ronco pode ser tratado com o aparelho intraoral, assim como a doença periodontal é tratada pelo cirurgião dentista. Então, são duas situações em que os cirurgiões dentistas realmente salvam vidas. E eles precisam tomar posse desse poder, né, e saber performar o tratamento do ronco e apneia do sono, e saber performar o tratamento de doença periodontal, e saber educar seus pacientes para que eles não morram dessas patologias que podem ser tratadas com bastante facilidade. A primeira coisa é ir ao cirurgião dentista, ou também, se você não conseguir agendar ali naquela madrugada, você pode acessar um vídeo meu no YouTube que ensina a usar o fio dental, que já vai ajudar a te mostrar como que o fio dental é usado corretamente, porque são coisas simples, mas poucas pessoas sabem como é que se usa do jeito certo o fio dental, não é só quando come churrasco. E o ronco e a apneia do sono, que também é uma condição, né, que leva à morte e que pode ser tratada pelo cirurgião dentista. A primeira coisa é você perguntar para quem dorme do seu lado se você ronca, e caso positivo, você tem que marcar uma consulta. Porém, não são todos os cirurgiões dentistas que sabem fazer o tratamento do ronco e apneia do sono com um aparelho intraoral, que aliás, esse é o futuro da odontologia, né? Então, quando me perguntam qual é o futuro da odontologia, e eu ministro aula, né, para muitos cirurgiões dentistas jovens, eu sempre destaco que o futuro da odontologia é concentrado em dois pontos principais, né? O tratamento, no meu ponto de vista, né? O tratamento da dor orofacial de uma maneira global, porque neste período pós-pandemia, nesse mundo atual, as pessoas estão realmente muito ansiosas, as pessoas têm tido muito desconforto muscular, dor articular, zumbido no ouvido, dor cervical, o uso excessivo de celular faz a retificação da cervical, que gera uma alteração na postura da mandíbula, que gera deslocamento de disco, que gera zumbido, que gera toda uma síndrome craniofacial, e que o cirurgião dentista hoje, habilitado, consegue ter um conjunto de medidas para tratar esse paciente, né? Com uma placa correta, miorrelaxante, não é qualquer plaquinha, não é uma plaquinha móvelzinha, molinha, não. É uma placa numa altura especificamente feita para aquele caso, que posiciona a mandíbula relaxada, e a gente também usa laser terapia, usa acupuntura e usa toxina botulínica, que é o Botox, para fazer um conjunto de ações para tratar a dor orofacial, que hoje é uma epidemia, né, justamente por conta do excesso de retificação de uso do celular e o excesso de informação e o estresse no mundo atual. Então, os cirurgiões dentistas que dominarem essa área com maestria e não só ficar fazendo plaquinha, esses têm um futuro maravilhoso. E a segunda área que mais me encanta, né, e os cirurgiões dentistas, eles são uma visão muito afunilada, né, todo mundo só quer ver ROF, preencher lábio, preencher lábio, preencher lábio. Tem tantas outras dores dos nossos pacientes que nós não estamos conseguindo tratar, e todo mundo sai da faculdade já querendo preencher boca, né, com ácido hialurônico. Isso aí é básico, isso aí é migalha. Você é um médico da boca, você não é um preenchedor de boca.
sabe? Então, falta muito, infelizmente, né, para as faculdades darem uma visão mais profunda e mais nobre que a profissão efetivamente tem. E a segunda área da odontologia, que no meu ponto de vista é a área do futuro, é a área da odontologia do sono, né? A qualidade de vida no sono, que é não existe vida saudável sem um sono saudável, pronto. Ontem mesmo eu recebi um paciente no consultório que falou que ele trabalha em casa, ele é programador e ele estava começando a ter sonolência durante a tarde. E ele pesquisou muito na internet, foi no médico e viu que ele estava com uma redução dos níveis hormonais, e um cara de 30 e poucos anos com redução da testosterona, e ele foi pesquisar e descobriu que é porque ele estava roncando. E aí foi prescrito para ele usar o CPAP, e como é que ele vai usar o CPAP um cara de 38 anos, né? Então, o ronco que é tratado pela odontologia do sono, o ronco, a apneia do sono, é a grande odontologia do futuro, é a grande oportunidade dos cirurgiões dentistas performarem salvando vidas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Por quê? O aparelho intraoral, quando feito corretamente, ele elimina o ronco e a apneia obstrutiva do sono em 75% dos pacientes. Outros 25% precisarão de outras terapias conjuntas ou talvez o uso do CPAP. Mas todo esse diagnóstico, eu aprofundo muito isso no meu curso, na metodologia que eu ensino, e a gente mede isso hoje com tecnologias para medir oximetria, com polissonografia, com exames que constatam esses resultados. E poucos cirurgiões dentistas sabem, poucos pacientes sabem, poucas pessoas sabem, e a gente vê hoje uma legião de 1 em cada 3 pessoas roncando, vivendo mal, dormindo mal, brigando com a esposa, brigando em casa, sofrendo com algo que é muito simples de ser tratado, e o cirurgião dentista tem autoridade para isso. Não, os tratamentos, eles causam um impacto na vida das pessoas que é incalculável. Né? O valor é incalculável, porque assim, você não se divorciar, você voltar a dormir ao lado da pessoa que você ama, você não incomodar a pessoa que você ama, você voltar a produzir seus hormônios, né? Testosterona e hormônio do crescimento, o hormônio da saciedade também é produzido durante a noite, então você conseguir emagrecer, né? Porque quem ronca não só tem sono durante o dia, a pessoa come muito mais, a pessoa tem uma pressão alta, então você parar de tomar medicação de pressão, tudo isso eu vejo nos meus pacientes, né? Não se separar, voltar a viajar com a família, voltar a não ter constrangimento, né? De dormir com as pessoas. Qual é o valor disso, né? É um valor inestimável. E o tratamento do ronco, o investimento ele é individualizado, dependendo do paciente, porque tem pacientes que a gente vai precisar soltar um pouquinho a musculatura com uma masseter, tem pacientes que a gente vai fazer laser terapia, tem pacientes que a gente vai só colocar o aparelho. Em média, é um tratamento que dura 6 meses. E o investimento depende um pouco da quantidade de recursos que nós vamos utilizar para monitorar. Mas o investimento é ínfimo se comparado com o valor que isso tem. E uma vez ele pronto, ele é como um óculos, tá? Não é o aparelho que vai funcionar, porque esse aparelho ele é construído de acordo com o formato de cada paciente, tanto da articulação como da boca, mas ele também é ativado durante 6 meses. Depois desse período, o paciente vai para casa e dorme toda noite com o aparelho. É como um óculos, colocou o aparelho, para de roncar, tirou o aparelho, volta a roncar, então tem que usar. E aí uma vez por ano eles retornam à clínica para a gente fazer a limpeza no ultrassom, fazer a manutenção, fazer alguns ajustes. Ah, mas precisa de manutenção? Tudo na vida precisa de manutenção. Você não tem que fazer a revisão dos seus carros, você não tem que cortar o cabelo, você não tem que fazer a faxina periódica na tua casa, você não tem que tirar as fotos do teu celular, atualizar o aplicativo do teu celular, tudo tem uma manutenção. Então tem uma manutenção anual, uma consulta anual, que bom, se tu estiver bem, se tu estiver tudo bem, não precisa vir, mas se tu tiver com algum desconforto, tem que vir. E aí, geralmente dura 5 ou 6 anos, e depois desse período, às vezes a saliva, a musculatura do paciente, né, acaba desgastando um pouco e a gente faz um novo. Então, é um tratamento que tem um índice de satisfação de 93%, né, e tem um resultado extremamente comprovado e é muito gratificante trabalhar nessa área. É fundamental que todo cirurgião dentista que queira
ter melhores resultados, queira crescer na sua profissão, queira ter mais impacto na sociedade, tocar mais a vida das pessoas, é fundamental que ele esteja atualizado com as tendências do futuro, né? E fazer odontologia do sono, tratamento do ronco apneia obstrutivo do sono, é a maior grande tendência dentro da odontologia. E para isso você tem que estar conectado aqui com a gente. No nosso canal a gente tem todo o conteúdo para você ter o domínio clínico pleno, tanto o domínio teórico de entender o que é uma polissonografia, entender como diagnosticar, entender exatamente como diagnosticar, como tratar, tanto do ponto de vista teórico como clínico, mão na massa, né? Aulas que a gente gravou dentro do consultório, mostrando a instalação, mostrando como você define cada etapa. É um tratamento que é o mais gratificante, o mais delicioso de fazer no dia a dia, porque a felicidade de você tocar a vida de um ser humano e trazer a família dele de volta para perto dele e trazer a paz e o silêncio de volta no lar é uma gratificação, né? É uma sensação extremamente gratificante no dia a dia, né? A leveza e o glamour assim, que traz para a nossa área, né, de impacto na nossa odontologia é muito bom de sentir. Existe uma pesquisa recente que foi feita em São Paulo que comprovou que acima de 40 anos, 1 em cada 3 indivíduos sofre com ronco e apneia obstrutiva do sono, tá? Isso significa praticamente aí, né, 1/3 da população adulta. É um número absurdo, né? Hoje em dia é calculado que no mundo todo 1 bilhão de pessoas sofrem com essa patologia e eles permanecem adormecidos, né? São zumbis ambulantes que sofrem. Algumas pessoas vão sofrer mais os impactos cardiovasculares, né? Que é risco de infarto, risco de AVC, obesidade, pressão alta, e outras pessoas vão sofrer mais os impactos cerebrais, que é cansaço, depressão, perda de memorização, sonolência diurna. E independente dos sintomas, o custo biológico disso ele vai agravando com o tempo. Então, por exemplo, tem um paciente que ronca e tem 30 anos. O impacto disso no corpo dele ainda é pequeno, porque o corpo consegue lidar bem com esse desafio de dormir mal. Porém, os anos vão passando, 40 anos, 50 anos, esse efeito do dano cumulativo vai aparecendo muito mais. Então, você pode sim, né? Você que é cirurgião dentista deve divulgar para todos os seus pacientes. A gente ensina isso, inclusive, no curso, como fazer essa estratégia de divulgar para os pacientes, tá? Para sua rede atual de pacientes. E também, obviamente, a gente ensina, né, as estratégias de marketing digital, landing page, para você avisar e educar a população na sua volta sobre o impacto negativo que roncar tem na vida da pessoa, que não é só incomodar o parceiro, tem um impacto de saúde nefasto, né? E educar a população e trazer e oferecer essa oportunidade que você tem de performar tão bem num tratamento desse que salva vidas, né? E traz uma satisfação muito grande, tanto para o profissional como para o paciente. Um dos mitos que a gente escuta muito falar, e é um mito no tratamento do ronco e apneia do sono, é achar que, não, mas tem que usar o CPAP, né? Que o CPAP, para quem não conhece, é aquela máscara que o paciente dorme que é conectada a um compressor, né? E que só o CPAP trata, que qualquer outro tratamento que não seja o CPAP é controverso, que os médicos vão reclamar, os médicos vão criticar. Calma, tá? Calma. Os médicos só vão criticar, reclamar, né, e contestar os cirurgiões dentistas que estiverem tratando ronco e apneia do sono de maneira despreparada, de maneira sem saber o que estão fazendo, tá? Assim como qualquer profissional da saúde, né, que estiver atuando numa área que não domina. Por isso que precisa ter, né, todo esse embasamento teórico e prático que a gente oferece. E a gente inclusive ensina que hoje a gente utiliza tecnologia, por exemplo, o oxímetro, que o paciente vai levar para casa, ele vai dormir com o oxímetro e vai usar o aplicativo do celular, com inteligência artificial, tudo isso está dentro do nosso método. E esse aplicativo vai gravar o ronco, vai falar oximetria, vai falar batimento cardíaco. E aí o cirurgião dentista, nosso aluno, ele está embasado na teoria e na prática, né, para poder saber que ele está indicando o aparelho intraoral numa situação que ele sabe que ele vai conseguir tratar, tá? E existe muita comprovação científica que nos pacientes que têm um índice de apneia obstrutiva do sono de até 35 eventos por hora de sono,
o aparelho intraoral consegue melhorar muito, consegue performar muito, tá? Inclusive tem até uma entrevista, uma live minha com o Dr. Geraldo, que é o criador, né, o médico pneumologista do Hospital de Clínicas de São Paulo, professor da USP, recomendando, né, que os cirurgiões dentistas façam triagem dos seus pacientes, perguntem para os seus pacientes se eles roncam e que desenvolvam a habilidade de tratar isso com o aparelho intraoral, sabendo até o ponto que eles podem atuar. Só que a maior parte das apneias leves e moderadas podem e devem ser tratadas com o aparelho intraoral, e somente as apneias graves que devem ser tratadas com CPAP, ou seja, a maioria dos pacientes que sofrem desse problema tem indicação de tratar com o aparelho intraoral e não com o CPAP. E aí, por medo, né, muitos cirurgiões dentistas se afastam disso. Ah, não, deixa usar o CPAP. Só que também tem um detalhe. A maioria dos pacientes que recebem a recomendação do médico para usarem o CPAP não usam, porque só 5% dos pacientes conseguem se adaptar com aquele dispositivo que é altamente desconfortável e que também tem os efeitos colaterais dele, tá? Foi comprovado, por exemplo, que o CPAP ele causa uma dependência pulmonar. O pulmão ele fica como se ele ficasse preguiçoso, né? Por quê? Porque ele está acostumado a receber ar dentro do pulmão, a ser injetado esse ar. E aí isso gera uma série de desconfortos, porque o paciente fica fraco pulmonarmente falando. Então, se ele tem uma pneumonia, se ele tem um Covid, ele vai para o respirador e não sai do respirador, é uma bengala para o pulmão. Então tem que ter muita cautela ao indicar o CPAP, muita cautela ao indicar o aparelho intraoral, mas o cirurgião dentista que participa da nossa mentoria, que participa do nosso método, consegue ter autoridade e tranquilidade exatamente para saber onde vai atuar. Com conhecimento, gente, sabendo, o conhecimento é libertador, né? Tem que ter o conhecimento e adquirir esse conhecimento da forma certa, com as pessoas certas, e aí você vai tranquilamente. Um outro mito muito errado, assim, que eu vejo, que muita gente fala assim, ah, não, mas o aparelho do ronco vai causar dor na TM do paciente. Não é bem assim, tá? Primeira coisa, o aparelho do ronco, a gente vai posicionar o paciente gradativamente na posição de avanço, que é individualizada, definido individualmente para cada paciente, tá? O que dá dor na TM é quando você compra uma coisa pronta na internet, que não está customizada para os seus dentes, não é feito na sua medida, não tem o avanço específico para você. É lógico, é que nem eu comprar um sapato na internet que não é meu número e sair usando, lógico que vai machucar o meu pé. Então, primeiro, isso é um conceito, é uma generalização de um conceito que não é fato. Segundo, mesmo quando a gente trabalha de forma individualizada e tudo, o avanço ele é gradual. Então a gente fazendo da forma certa, a gente vai alongando a musculatura, vai alongando a articulação, de forma que 90% dos pacientes vão performar muito bem sem desenvolver nenhum tipo de desconforto na TM. Outro ponto. O desconforto na TM, no tratamento com o aparelho intraoral do ronco e apneia do sono, ele só vai acontecer também se o paciente tiver previamente um histórico de dor na TM. Então isso a gente ensina muito aos nossos alunos a entenderem o diagnóstico e ver, o paciente já tem dor na TM, ele já tem deslocamento de disco, então vamos primeiro tratar o deslocamento de disco, tratar a DTM dele, para depois evoluir com o tratamento do ronco. Isso tudo a gente aborda e ensina também. Terceiro fato. O que é mais importante, tá? É o paciente desenvolver algum pequeno desconforto, eventualmente, a gente vai ter aí 2% dos pacientes que, mesmo tendo histórico de ATM, mesmo assim, a gente pode performar o tratamento com o aparelho do ronco e nós vamos fazer o quê? A administração, nós vamos fazer o gerenciamento da dor de ATM de masseter dele. Por quê? Porque é melhor eu fazer o gerenciamento disso usando toxina botulínica, usando acupuntura, usando laser terapia e mesmo assim ele dormir sem roncar, do que eu falar, não, você tem deslocamento de disco, eu não vou nem tentar, não vou te tratar e aí o cara morre de infarto dali 10 anos. O que é melhor? Então você põe numa balança e vê. É melhor você fazer laser terapia, acupuntura, botox e fazer o cara dormir sem dor? Ou é melhor você falar, não, ele vai ter dor, então para ele não ter dor eu não trato o ronco, ele morre de infarto ou morre de AVC porque ele tem ronco e apneia. Então é melhor ter a vida ou é melhor ter um desconforto na TM que você vai tratando e vai fazendo o gerenciamento? Isso que o pessoal tem que pôr na balança, entendeu? O tratamento do ronco e da apneia do sono,
ele é prioritário a qualquer outro tratamento. E se aparecer algum desconforto de ATM, a gente vai tratar, a gente vai reduzir o avanço, a gente vai usar a toxina botulínica, que é maravilhosa, que trata tudo, a gente vai fazer acupuntura, a gente vai fazer laser, mas o cara precisa dormir sem roncar, senão ele vai morrer, se separar, e aí não adianta nada.